Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite para todos, a paz do Senhor. Glória a Deus, mais um culto de intercessão, um culto onde nós podemos experimentar o agir de Deus, que possamos viver respostas de orações. E para nós vivermos respostas de orações, nós temos que colocar as nossas orações diante do Senhor, amém? Escrever todos os pedidos, determinar, orar, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que todos fechem os olhos. Vamos entrar na presença do Senhor todos, como um único Espírito. E assim o Du já pode ficar à vontade em louvor, tá? Senhor Deus Pai, de amor, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Te louvamos pela tua presença. Em nome de Jesus, Pai, visita agora cada um, Senhor, que está conosco. Pelo poder do teu nome, Pai, que possamos esta noite viver algo sobrenatural. Que possamos, Senhor, viver respostas que venham de ti. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus, pela autoridade que já nos foi dada, nós repreendemos agora todo o principado e toda a potestade do ar que queira vir interferir sobre nossas vidas, queira vir interferir sobre o nosso ministério. Em nome de Jesus, nós amarramos e lançamos no abismo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, quebranta, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus, que a tua palavra nesta noite vai de encontro a cada coração, Pai. E assim nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda nessa presença do Espírito Santo, vamos abaixar nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por esse culto, pela palavra, Ele vir ministrar os nossos corações, para nós estarmos com os nossos ouvidos e olhos espirituais abertos para a gente poder ouvir, entender e enxergar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Amém? Senhor amado, Senhor querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos como igreja em um só corpo, em um só Espírito, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, poderosamente falar com cada um de nós, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nessa reunião, nesse culto online, Pai amado, Pai querido, e aqueles que estão ao nosso redor, Senhor amado, nas nossas casas, Senhor, que a palavra também os encontre, toque os seus corações, Pai querido, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar, os nossos corações, o nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Santo Espírito, essa noite. Oh, Senhor, venha trazer as respostas que cada um de nós necessitamos. Venha trazer, Senhor amado, a cura, a libertação, tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida essa noite, para entregar a sua palavra da forma que o Senhor deseja, não da forma como eu quero, Pai. Me entrego agora nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o nosso culto, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um culto. Estamos aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Segunda Reis. A gente... Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Amém? Vamos tentar não sair desse espírito, não deixar
as coisas que estão no nosso redor, no nosso lar, o barulho, às vezes das crianças, nos atrapalhar. Vamos ficar em espírito de oração. O Senhor vem falar conosco, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesses dias de provação e de vitórias que cada um de nós temos. Por mais que às vezes a gente não enxergue, cada um de nós estamos tendo grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então a 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8, que diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois as armas estarão descendo para lá. E assim o rei de Israel, de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei e tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são maior numerosos do que eles. E Eliseu orou: O Senhor abre os olhos dele que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E os, a, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens com cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E quando o rei de Israel os viu, perguntou, Eliseu disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? E ele respondeu: Não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordene que lhes sirvam comida e bebida e deixe-os que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-se de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Glória a Deus. O texto é um pouquinho longo, mas vale a pena.
O Senhor colocou esse texto no meu coração, é um texto já conhecido por cada um de nós, mas é algo tão importante, porque tem tanto a ver quanto aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, quanto o que nós vivemos nos dias de hoje. Naqueles dias, a Síria e Israel estavam em guerra. E o rei da Síria queria, de qualquer forma, atacar as tropas e destruir as tropas de Israel, do povo de Deus, destruir o seu rei. E ele de tempos em tempos, planejava para que Israel fosse destruído. Só que junto com o exército de Israel, com o povo de Israel, Deus tinha Eliseu, um profeta. E toda vez que o rei da Síria planejava algo para atacar as tropas de Israel, o Senhor revelava a Eliseu. E ele ia e levava mensagem para o rei. Olha, Senhor, manda primeiro mensageiros, manda espiões para olhar, porque ali vai ter armas contra o nosso povo, contra o nosso exército. Olha, presta atenção, porque dessa vez ele vai estar em tal lugar. E toda vez que o rei da Síria tentava atacar Israel, Eliseu recebia uma mensagem do Senhor. O Senhor revelava para Eliseu o que estava para acontecer. E o rei tomava os seus cuidados, ia lá, desmanchava tudo e tomava cuidado. E o rei da Síria nunca conseguia atacar Israel. Chegou um momento que ele ficou tão irado com isso que ele começou a conversar com seus conselheiros, achando que tinha alguém que estava ali contando os seus planos para o rei de Israel. Tem um espião no nosso meio, tem alguém. E os conselheiros do rei falaram assim, não tem, Senhor. Eles têm um homem de Deus que revela tudo para o rei de Israel, tudo, mas até as palavras que o Senhor fala no seu quarto, que ninguém pode ouvir. E eu fico pensando, quantas e quantas vezes um homem de Deus na nossa vida nos avisa das coisas que nós temos que tomar cuidado. Quantas e quantas vezes no altar a gente ouve da palavra do Senhor qual é o caminho que nós temos que seguir, qual o caminho que nós temos que tomar para fugir da armadilha do inimigo. Só que às vezes a gente vai no culto e está distraído. Às vezes o Senhor está lá trabalhando no coração de quem vai ministrar a palavra à noite, o pastor, o Cláudio, o dia inteiro. E aquela palavra que manda no coração, porque o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você que está perguntando para Ele. Ele está querendo falar com cada um de nós que temos dúvidas, às vezes temos questões para resolver, temos problemas para resolver. O rei de Israel tinha um grande problema para resolver. Ele estava sendo atacado por inimigos. Nas nossas vidas, nós também temos inimigos. E o Senhor nos dá livramento o tempo todo. Só que a gente chega na igreja para ouvir da palavra de Deus, para ser direcionado, para ser ensinado, para o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos aquela resposta que a gente tanto quer. Só que a voz do problema está tão mais alta que a gente não ouve a voz do Espírito. A gente não ouve o homem de Deus falando no altar, a palavra de Deus sendo direcionada do altar e falando que direção nós temos que tomar. Como que a gente pode prevenir de acontecer com a gente aquela armadilha que o inimigo está montando? Ah, Senhor, que direção que eu tomo essa noite, que decisão que eu tomo essa noite, fala comigo, mas às vezes os problemas estão falando tão grande no nosso ouvido, que o Senhor está falando lá na frente, no altar, através da palavra dele, e nós não estamos dando ouvidos.
Porque a gente está pensando que talvez você vai ouvir uma voz de trombeta soprando alto e vai vir aquela voz na sua cabeça te dar toda a direção e Deus está falando e a gente não está prestando atenção. Mas diferente de muitas vezes das nossas decisões, o rei de Israel ouvia o homem de Deus, que era Eliseu. E ele lá tomava cuidado e não conseguia. E toda vez que o inimigo tentava contra eles, toda vez que o inimigo tentava uma armadilha para derrubar, o Senhor avisava antecipadamente e ele conseguia se safar. O Senhor te avisa antecipadamente as decisões que você tem que tomar. Basta nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo, à voz do homem de Deus, da palavra do Senhor, que é direcionada direto do altar. As reuniões, os cultos, os nossos cultos online. É quando o Senhor quer falar conosco, quer responder também as nossas questões, e a gente está tão distraído. Qualquer barulho dentro de casa tira a nossa atenção, até o cachorrinho latindo, as crianças falando, ou o barulho do vizinho. A gente dá mais atenção a esses barulhos externos do que a voz do Espírito Santo. Mas ali o rei da Síria, o rei de Israel não fazia isso. E deixou o rei da Síria tão nervoso que achou que tinha um traidor no meio deles. Porque o Senhor fala com o povo que ele escolheu. Porque o Senhor fala e dá direção para o povo que ele quer que seja vencedor. Você é o povo que Deus escolheu. Você é o povo que Deus quer que seja vencedor. Tanto é que ele fala na palavra que nós somos mais que vencedores. Você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que todas as suas dificuldades, tudo que você tiver que passar na sua vida, o Senhor já está dando a direção. E naquele momento, o rei da Síria ficou tão irritado que começou então a fazer planos para poder pegar e prender, até mandar matar Eliseu. E Eliseu estava lá na cidade, quieto, dormindo, e aí o rei da Síria descobriu onde ele estava, fez todo um plano e mandou cercar a cidade com uma grande tropa. Só que Eliseu sempre confiou no Deus que ele serve. Ele sabe que nós temos inimigos que sempre lutam contra nós, principalmente quando nós escolhemos esse Deus como o único Senhor e Salvador. Não importa qual é a sua dificuldade, qual é o problema que você está passando. Eu tenho uma coisa para te dizer essa noite. O Senhor já te deu a solução. Ele já te deu o caminho, a direção para ser tomado. Só escuta a voz do Espírito Santo. Por mais que você se sinta sitiado, que você está preso, que as armadilhas e os problemas estão em todas as direções. Era assim que Eliseu estava, cercado por problemas, cercado pela tropa do rei inimigo. Ele estava ali cercado. O servo dele, o rapazinho, acordou mais cedo e saiu para fora da casa. Quando olhou e viu toda aquela cidade cercada, ele ficou com medo. Só quando ele chamou o seu senhor, Eliseu saiu, olhou e falou assim, e orou ao Senhor e pediu: Senhor, abra os olhos espirituais do rapaz para que ele enxergue. O que Eliseu já enxergava, que nas colinas em volta deles haviam muito mais cavalos e carruagens de fogo protegendo do que tinha de soldados. Quero te dizer uma coisa, essa noite você tem que ter certeza que o Deus que você serve já te cercou.
de soldados e carruagens de fogo para te proteger, por mais que o inimigo queira nos assolar, por mais que as dificuldades queiram nos destruir, nos desanimar, nos colocar para baixo, o Senhor já nos cercou para nos guardar. Porque esse é o Deus que nós servimos. Eliseu orou. Está aqui no capítulo 17, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não importa as dificuldades, nem o tamanho do exército que está te rodeando de problemas, de dificuldades, de pensamentos errados. Quando nós temos certeza no Deus que nós servimos, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos sustenta. Que essa noite os seus olhos e seus ouvidos espirituais estejam abertos para enxergar a proteção do Senhor sobre a sua vida. Porque quando nós enxergamos a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, não importa o tamanho do problema, porque nós saberemos que sempre a proteção do Senhor é muito maior. Então, quando os amorreus desceram em direção de Eliseu, ele orou de novo ao Senhor. Por mais que ele sabia que ele estava ali todo protegido, ele enxergava o mundo espiritual. Ele orou ao Senhor, Senhor, vira esses homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E não é cegueira física, não. Não é cegueira que não enxerga, como se tivesse tudo escuro. Como se seus olhos estivessem fechados do seu corpo, da sua carne. Não, é cegueira espiritual. Naquele momento, aqueles soldados não reconheciam e não sabiam onde eles estavam. Eliseu disse, então, este não é o caminho, esta não é a cidade que vocês procuram. Assim a gente sabe que não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Siga-me, que eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Eliseu conversando com eles e falava assim, gente, essa cidade não é a cidade que vocês estão procurando. Eu vou mostrar para vocês aonde está o homem que vocês estão procurando. E dali eles levaram o exército para a cidade de Samaria, onde estava todo o exército da cidade do rei de Israel. Nessa cidade de Samaria estava todo o exército de Israel, o rei de Israel estava lá. Aí quando chegaram lá, o rei viu todos aqueles soldados, já estavam desarmados. Pode sim, um exército levantar contra você. Mas quando você escuta a voz do Senhor e sabe que é Ele que te protege, te guarda e te guia, não importa quantos soldados tem nesse exército inimigo, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando chega nessa cidade, esses exércitos o exército de Israel chega, já toma eles, já desarma, eles já são feitos prisioneiros. O rei de Israel pergunta para Eliseu, vamos matar todo mundo? A gente já destrói tudo, acaba com todo esse problema. E Eliseu diz, não. Vamos fazer o contrário. Manda servir um banquete para esses soldados. E quando chega lá, Eliseu ora de novo e pede para Deus abrir os olhos espirituais deles. E eles enxergam onde estão. E ao invés de serem exterminados, Eliseu manda servir um banquete.
Deus tocou no meu coração e muito forte e perguntou assim para mim: como você está tratando hoje aqueles que te perseguem? Como você está tratando hoje aqueles que estão te ofendendo? Como hoje você está tratando aqueles que te apontam, que te julgam? Será que você vai fazer você vai tratá-los da mesma forma que você foi tratado? É dessa forma que o Senhor gostaria que você fizesse com cada um dessas pessoas? Lá, se a gente abrir nossa Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 43, diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo: ame aos seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que esses venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E lá em Romanos 12, 21, diz assim: não deixe vencer o mal, não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em Lucas 6, 27 e 28 diz: ame seus inimigos, faça o bem a quem os odeia, abençoe aqueles que te amaldiçoem, orem por aqueles que te maltratam. Não seremos melhores que eles se a gente tratar essas pessoas da mesma forma que somos tratados. E o Senhor pergunta para a gente essa noite: como você anda tratando? Como é o seu jeito de se portar com aquele que está fazendo algo que você não aprova? Ou que não, às vezes é porque você não crê da mesma forma, às vezes porque você não enxerga da mesma forma. Você já se imaginou que você pode estar sendo o inimigo que está rodeando alguém? Às vezes, muitas vezes, ou quase 100% das vezes, a gente sempre se põe no lugar daquele que está sendo oprimido, não o opressor. Mas você já se perguntou que muitas vezes a gente quando está apontando, quando a gente está tratando o outro da mesma forma que nós fomos tratados, a gente não está mais nesse lugar de oprimido, daquele que está sendo, não oprimido, mas nós não estamos mais no lugar daquele que o Senhor está guardando. Nós estamos lá fora, no lugar daquele que está apontando. E quando a gente trata com amor, não é fácil. Não estou falando para vocês que é fácil. Não é fácil tratar o mal com o bem, dar o outro lado da face, como disse Jesus, perdoar 70 vezes 7 num dia só, se for o necessário, ou se for o caso. Ah, Senhor, quantas vezes se o meu irmão pecar contra mim num dia, eu tenho que perdoá-lo? 70 vezes 7, disse Jesus. Isso num único dia. Não é para você fazer a conta, você deu um numerinho a mais, agora acabou. Não, é só um exemplo. Dar a outra face é difícil. Mas o Senhor nos diz também na palavra que tudo aquilo que a gente plantar é aquilo que a gente vai colher. Então, independente do que você está recebendo do outro, pague com amor, com bondade, com benignidade. Porque o Senhor fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que vem dele, a gente entrega. E quando nós sentimos esse amor, nós passamos de novo esse amor. E o que aconteceu com esses soldados? Está lá no 23. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. E as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Sabe quando você paga
o mal com o bem, o que acontece? Aquela pessoa que muitas vezes está te tratando mal no trânsito. Um exemplo básico, simples. Quando às vezes sem querer você fecha uma pessoa e a pessoa vai xingar na hora que você pede desculpa. Você levanta a mão pedindo desculpa, reconhecendo que fez errado e está pedindo desculpa. A pessoa não vai xingar mais. Quebra o coração dela. Isso é pagar o mal com o bem. Uma vez aconteceu comigo, quando eu fui tirar minha carta, fui fazer o exame de psicotécnico. Nossa, eu cheguei lá, a psicóloga, que mulher mal educada, grossa. Acho que ela não devia ter tido um dia bom, ela estava muito, muito, muito nervosa. E quanto mais grossa, mais mal educada, mais patada eu tomava, mais educada eu era com ela. Porque só sei que chegou no final daquele no final daquela prova, ela já tinha até me pedido desculpa por ter sido tão grossa. Às vezes a pessoa, é o jeito da pessoa ser assim, às vezes a pessoa é amarga por problemas que está passando na casa dela, na vida dela. Às vezes situações que acabaram de acontecer e ela te dá uma resposta de atravessado e você já quer dar duas. Em quantos lugares a gente já vai com o bolso cheio de pedra? Porque se vier, vai tomar. Não deixe passar batido. Se responder, hoje eu vim preparada, estou afiada. Não é assim que Deus quer que a gente age. Deus não quer isso para nós. Porque quando nós reagimos dessa forma, é dessa forma que as outras pessoas vão continuar reagindo contra nós. Essa noite são duas mensagens muito importantes que diz esse texto. Primeiro, confia na palavra que é dita do altar, porque é lá que estão as respostas para suas perguntas, para suas orações. Aquilo que o Senhor está te guiando é da palavra, vem da palavra. O que você está perguntando, o que você quer receber do Senhor, a direção que você vai tomar, a decisão que você vai tomar, para você não cair naquela armadilha que os inimigos estão preparando, vem do altar. Acredita no Deus que você serve, porque a proteção que Ele tem para você é muito maior do que os inimigos que estão ao seu derredor. É porque lá que está o inimigo, ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, lutando o tempo todo por você. E outra coisa muito importante, não seja como eles são, seja melhor, seja como Cristo foi. Pague o mal com o bem. É doído dar o outro lado da face? Sabe por quê? Porque a gente tem que engolir o nosso orgulho. Mas quando a gente dá o outro lado, a gente está plantando uma semente boa para receber de volta aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando a gente planta, a gente colhe. Aquela sementinha, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Que fruto que você quer receber? Que fruto que você quer colher? Você tem que pensar hoje que você está plantando, todo dia você planta o seu pomar. Todo dia você planta a sua horta. E tem plantas mais antigas, que independente do que a gente plantou, a gente vai colher. Então está na hora de começar a plantar boas sementes para colher bons frutos. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor.
por essa palavra. Quero pedir a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, para nós enxergarmos, Senhor, o quão bom o Senhor é para cada um de nós, que o Senhor vem nos protegendo, nos guardando, Senhor amado, nos sustentando, ó Pai, de forma sobrenatural, que independente, Senhor amado, das nossas dificuldades e problemas, das armadilhas que o inimigo vem montando e armando contra nós, o Senhor já foi na frente, já deu o livramento, já nos guardou e nos fortaleceu, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor amado, toda vez, Pai amado, que vem uma palavra contrária, Senhor amado, que vem uma patada, Senhor, que nós não estaremos mais prontos para responder, Senhor, na mesma altura, mas responder com amor. Em nome de Jesus, Senhor amado, que nós possamos ser parecidos contigo, Senhor, e aprendemos a dar a outra face, Pai. Que em nome de Jesus nos abençoa, Senhor, nos guarda, Senhor amado, nos dê uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto em nome de Jesus. Estou enrolando aqui porque não queria encerrar hoje não, mas vamos lá. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, de amor em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder caminhar contigo, de termos uma vida contigo. Em nome de Jesus, te louvamos por este culto, te louvamos pela intercessão, pelas tuas direções. Em nome de Jesus, Pai, guarda a vida de cada um, permita que tenhamos ainda uma semana de bênçãos, uma semana de respostas, pelo poder do teu nome. E assim, Pai de amor, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Repete aí comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam no coração de todos vocês. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Estamos juntos. Em nome de Jesus. Nosso telefone está ligado no grupo lá. Quem tiver alguma dúvida pode ir colocando lá também. Em nome de Jesus. Somos o corpo unido de Cristo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.